Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui pela TV Semana com o Semana Esporte para você nesta segunda-feira. Nova fase do programa voltando ao ar com essa nova roupagem, com um cenário novo e com muita coisa bacana para você. Eu vou aproveitar aqui, a gente tem um aparato bacana que nos serve, né? Smartphone, tablet, TV Semana realmente se fazendo valer da modernidade. E a gente tem aqui alguns dos nossos ilustres telespectadores que... O pessoal está nos acompanhando e eles estão nos saudando, né, pela volta do programa. O Luiz Carlos Lessa está acompanhando o programa. O Lucas Souza também está ligado com a gente, sempre acompanha, né? É amigo do Jorginho, acompanha à distância, inclusive, através do www.tvsemana.com.br, hein? A Angélica Silva está ligada com a gente. O Juninho Edwin Júnior, né? Nosso Juninho também acompanhando, o André Chaves, né, grande vascaíno ligado na programação da TV Semana. O Mariano Gil, esse não poderia faltar, sempre nos acompanha, esteve com a gente aí ao longo de todo o ano de 2015, e claro, no reinício da nossa trajetória, em 2016, o Mariano está aqui ligado. E o Aguinaldo Moraes, nosso amigo Aguinaldo, também está acompanhando a programação da TV Semana, Aguinaldo de número 1, Aguinaldo de número 2, você tem que saber qual Aguinaldo que é, né? Menino. E tem o Aguinaldo Garcia também, são dois Aguinaldos, né, que acompanham, que são responsáveis pela arbitragem nos campeonatos amadores, de futebol amador da nossa cidade. Até abraço aí, crianças! Abraço sim pro nosso amigo aqui, o Amaury Garcia, cruzeirense, que está nos assistindo. Tem abraço também aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, como é que chama? Você acha aí, eu vou mandar outro aqui. Não, tá aqui agora. João Paulo Lopes, que gostou do nosso cenário aqui. Paulo Lopes. Gostou do cruzeirense, está nos assistindo também. Ô, João, valeu, cara, obrigado aí. Olha, eu quero cumprimentar aqui a Lourdes, que é a esposa do nosso grande amigo, você está entendendo? Que um dos maiores churrasqueiros de Caratinga, né? Que é amigo do Carraro. Vamos ver se vocês sabem o nome dele. Silvério. Botica, é o Botica, pai do Stefani, né? Isso. Eu tive no aniversário do Humberto Luiz, né, Júnior, né, nesse final de semana lá no sítio de Nova Vida. Um grande abraço, Humbertinho, né? Meus parabéns para você, garoto, muitas felicidades. Na verdade, foi uma reunião de família, né? De Humbertinho comemorando o seu aniversário. Tive o prazer de rever meus parentes, meus primos, que há muitos anos não via. Então, um grande abraço, né, para você, Humberto Luiz, para Wanda Leles, para Humberto Luiz, pai. Grande abraço a todos. Parabéns, Humberto. Família bacana, hein? E o Botica que era, né, o homem que estava servindo lá, né? Aquelas guloseimas todas lá, né? Parabéns, Silvério, parabéns para sua esposa, Lourdes, né? Mandou o Carraro. Ele é cruzeirense ou atleticano? Mandou o telefone. O Botica é galão da massa, garoto. Aqui, ó, ele mandou até o telefone da Lourdes, rapaz. Se quiser contratar, aqui, ó. 3321-6823. 3321-6823. Pediu para falar lá no programa do Carraro também, Carraro. Vai ter que falar que o Botica é o Botica. Dá parabéns aí, né? O pessoal toda da Wanda Leles, o São Humberto, o Humbertinho. E claro, essa família maravilhosa que é a família do Botica, né? Que eu já tive o prazer também de saborear aquele vapa-vapa lá, que é 100%. Família do João Humberto, que é composta por vascaínos e cruzeirenses. Né? Verdade. As suas preferências, tanto pelo Vasco da Gama, quanto também pelo Cruzeiro. Não é fácil aguentar o Humberto Luiz quando o Cruzeiro vence, não. Mas azar dele ser cruzeirense. Ô, João Humberto, um abraço, um beijo no seu coração, pessoa de fino trato, né? E claro, vai se apegar como ninguém ao Cruzeiro, porque afinal o Vasco da Gama dele tá na Série B. Bom, é o seguinte, mais uma vez, né? Vamos falar... Série B, não é? Como é que é? Você pegava o Cruzeiro porque o Vasco é a Série B. O Vasco é Vasco. Não importa a divisão. Não fácil, não. Né? Até porque ele tem ficado tanto na Série B que não tem feito muita diferença. Bom, é o seguinte, vamos falar agora do Cruzeiro, né? O Cruzeiro do meu amigo André, meu amigo Raniel, lá do Bar do Laesco, que sempre nos acompanha, e de toda a nação azul celeste ligada. No dia de hoje, na volta aqui do programa Semana Esportes, o Cruzeiro, André, fez um jogo treino contra o Vila Nova de Nova Lima, né? Como diria o Thiago, né, que mandou o recado no bloco anterior. Né? É pré-Libertadores, é o Vila Nova, mas na verdade é o jogo treino sim contra o Vila Nova lá na Toca 1. E o Cruzeiro foi derrotado por 2-1. A gente tem alguns lances aí desse jogo treino, e na final o Cruzeiro está se preparando para os seus compromissos, né, desse ano de 2016. O Cruzeiro foi superado pela equipe de Nova Lima nesse jogo treino. Os titulares, André, apenas no primeiro tempo estiveram em campo, mas o Cruzeiro teve dificuldades para driblar a forte chuva neste domingo durante esse jogo treino.
Foram 11 dias de treinamento. O Cruzeiro teve seu primeiro teste para a temporada em 2016. Esse foi o treino, então. E a equipe comandada pelo David começou mal o ano, hein? Com a passagem pelo clube em 2009 e 2010, o Soares marcou os gols da vitória do Vila Nova sobre a Raposa. O uruguaio de Arrascaeta descontou para o time celeste. André, diga lá. Léo, esse treino aí foi até bom para o Cruzeiro ver que tá de errado ainda, né, nessa formação para 2016, mesmo porque mudou o esquema. O Cruzeiro terminou o ano de 2015 com 3 volantes, agora está com um time mais rápido, um time mais leve, com 2 volantes agora plantados, né? O Henrique um pouquinho mais na retaguarda, o Ariel um pouquinho mais à frente. Eu creio que, pelo fato de ter perdido, não tem nada a ver, isso aí é normal. O Vila Nova já vem numa preparação física bem anterior ao do Cruzeiro, e o time está começando agora, primeiro jogo treino do ano, e tem muita coisa para evoluir ainda. Eu acredito, conforme eu falei anteriormente, nesse time aí, pelas peças de reposição que estão no banco, e ainda eu tenho certeza que vai haver mudança ainda em relação ao time titular no restante aí do campeonato aí da Copa Sul-Minas e do Campeonato Mineiro. Ô, Jorginho, um jogo treino, né, que se tem um certo peso, é o peso exatamente da preparação do Cruzeiro, mas é aquela história, né, é sempre bom começar vencendo, né? O início de pré-temporada, né, Léo, a gente entende como funciona isso, né? As equipes estão mais preocupadas com o treinamento do que realmente em vencer, né, os seus jogos. Então a gente leva dentro da normalidade, né? Agora o bom é vencer, até porque o Cruzeiro tem um treinador que ainda é uma aposta ainda, né? Se já começar perdendo jogos para equipes pequenas, como perdeu para o Vila Nova, já começa já a ser questionado, né? Se esse treinador irá ou não continuar, dar certo, essas coisas todas. Então o importante já é iniciar vencendo. Eu quero aproveitar aqui, André, te pedir, você entendeu, para levar uma mensagem para mim, para o César. Perfeitamente. César que, através de você, né, mandou para mim uma murcia. Foi Sensacional, que eu fiz ontem lá em casa para o meu almoço. Nunca comi na minha vida uma murcia tão gostosa e deliciosa. A melhor que eu já comi. Não fala isso essa hora. Quero agradecer a você, César. Agradecimento a você, César. André, leva o meu abraço ao César e o meu agradecimento. E o César que é irmão do Raniel, do Serginho e do Cláudio, né? Sensacional. Isso, sensacional. O César que é torcedor do Flamengo e do Cruzeiro, com certeza. E o restante da família é composta por cruzeirense. Ô André, o Cruzeiro entrou em campo nesse teste, né, nesse jogo amistoso, que é mais um treino, né? O Cruzeiro entrou em campo com Fábio, né, no gol, obviamente, Fabiano, Manuel, Bruno Rodrigo e Fabrício, Henrique, Ariel Cabral, Marcos Vinícius e Alisson. E para concluir aqui, para fechar a escalação, de Arrascaeta e o William. André, como é que você vê essa composição aí que foi escolhida, né? Essa definição de esboço do time para jogar aí seus jogos este ano, feita pelo técnico David, André? Então, foi o que eu falei. Você vê, por exemplo, né, ele tirou um volante ali, deixou 2 volantes mais presos e soltou mais o time, com o Ariel e o Arrascaeta e o Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius voltando um pouco mais na marcação. É um time muito leve, é um time muito rápido, mas aí, igual eu falei, chovendo, início de temporada, o time é um jogador meio preso ainda, eu acho que isso foi até bom para ver que realmente precisa ter mais atenção em realizar o que o treinador está pedindo no time, nessa mudança aí de 3 volantes para 2 volantes. Eu acredito que muita coisa pode mudar. A partir do time começar a firmar mesmo, ele deve fazer algumas modificações no meio de campo para frente. E até mesmo, quem sabe, na lateral, voltando o Mike no lugar do Fabiano. O Fabiano, para marcar, é fraco. Jorginho, diante dessa escalação, né, definida aí pelo David, né? Algum destaque? Não, é fase mesmo de preparação, né? Fase de treinamento, então não tem como você encontrar uns destaques, porque não foi um jogo de expressão, né? Vamos dizer assim, um jogo que foi transmitido para você acompanhar aquela coisa toda. Foi um treino mesmo. Treino mesmo, né? Uniforme de treino, em campo. Justamente. Treino. Então é difícil você. Nova, também, é difícil você encontrar um destaque, né? Mas o mais importante aí é que está se vivendo agora uma pré-temporada, certo? É uma pré-temporada. Então muita água vai rolar ainda, muita coisa vai acontecer. E na hora que começar, né, as competições, mesmo o estadual, se acontecer mesmo essa Sul Minas, que tá igual o caviar, né? A gente só ouve falar. Então vamos ver o que vai acontecer e vamos aguardar ainda. Eu vou deixar a minha boca para comer essa farinha um pouco mais para frente. Bom, diga lá, André. É verdade.
tranquilo, com calma, pé no chão. Eu acho que tem tudo ainda para dar um time muito bom, porque, igual eu falei, gente, se tem hoje um banco todo favorável para montar um time, Cruzeiro tem, de meio de campo para frente, Cruzeiro tem. Bom, eu quero só, Léo, para concluir meu raciocínio, eu quero ver o Maicon como titular, para ver se ele volta aquele bom futebol dele no lugar do Fabiano, mesmo porque a marcação do Fabiano ainda é meio lento. Ele é muito grande, mas é lento. Bom, André, é o seguinte, no período de férias, né? Sim. Eu imagino que você e o Jorginho tenham acompanhado essa repercussão causada pelo depoimento recentemente, né, do Beneci Queiroz. O Beneci Queiroz, que é um supervisor do Cruzeiro, é um funcionário do clube há muitos anos, né, e eu vou fazer aqui um preâmbulo só para resumir, para quem não acompanhou, deu uma declaração à Rede Minas de televisão em Belo Horizonte, dizendo que na década de 90, em uma determinada partida, o Cruzeiro teria pago a um juiz, a um árbitro, para ganhar um dos seus jogos. Né? Ele não entrou muito em detalhe em relação ao qual jogo foi. Fato é que isso deu ampla repercussão nacional, né? Os dirigentes, por exemplo, né, do Cruzeiro já se posicionaram sobre isso, mas nós tivemos ontem o posicionamento do presidente do clube, né? O presidente Gilvan de Pinho Tavares deu pela primeira vez a sua versão, o seu depoimento sobre essa questão, explicou o motivo do afastamento do Beneci Queiroz, né? Disseram que é problema de saúde, que ele iria de qualquer forma ser afastado em virtude desse problema. Todo mundo sabe que não é isso. Ele foi afastado sim devido ao seu depoimento, devido a essa polêmica entrevista. Mas enfim, vamos ver a entrevista dada também aí pelo presidente Gilvan e depois a gente comenta. Vamos ver? Foi uma solução até de certa forma um pouco demorada, porque nós preferimos fazer uma apuração da vida dele toda no Cruzeiro, inclusive jogos do Cruzeiro, etc. E chegamos à conclusão que a realidade é aquela que ele contou para a imprensa. Que inventou um caso, misturou épocas de pessoas que estiveram no Cruzeiro, e nós temos certeza de que foi uma coisa que ele criou, foi a imaginação dele, para contar um caso num programa, sem pé e sem cabeça, de coisa que nunca aconteceu no Cruzeiro. E, aliás, coisa que eu só tomei conhecimento que existe no futebol através daquele árbitro, Edilson, que realmente aprontou no futebol e foi eliminado. Mas eu nunca soube de fato desse tipo, não é só no Cruzeiro, não é em canto nenhum. Este caso do afastamento só aconteceu por causa de problemas de saúde ou o Cruzeiro já teria essa posição independentemente da questão de saúde do Beneci? Não. A questão de saúde do ser humano é fundamental, é primordial. Se ele está precisando de submeter a tratamento, fazer exames, a gente tem que respeitar isso, inclusive pelo tempo que ele tem no Cruzeiro. Nós nunca tivemos aqui dentro do clube nenhum motivo de queixa dele. E esse fato foi lamentável e que a gente não podia tolerar, mas pode ser que alguma coisa tenha afetado ele para contar uma história desse tipo. Porque nem de brincadeira, nem de mentira se pode fazer isso com uma entidade como o Cruzeiro. Muito bem, bom, tá então a versão do presidente. Logicamente, vamos colocar o pingo nos is, né? Está dizendo que o Beneci foi... Beneci, não é isso, André? Beneci Queiroz. Pois está dizendo que ele foi afastado. E dando uma certa justificativa em relação ao seu problema de saúde, fato é que ele não foi afastado por problema de saúde algum, ele foi afastado pela sua polêmica declaração. E convenhamos, né? Ele perdeu a grande oportunidade de ficar calado. Bom, André, agiu certo o presidente do Cruzeiro, a direção celeste, agiu certo tomando essa atitude? Diga lá. Léo, é lamentável, é pena, né? Eu conheço pessoalmente a pessoa do senhor Beneci Queiroz, uma pessoa que me recebeu muito bem. Na primeira vez, Jorginho, que eu fui no Valadares assistir Cruzeiro e Democrata, ele me recebeu no hotel, me deu todo acesso aos jogadores. Além disso, eu tive o prazer ainda de conversar com ele pessoalmente no 14º churrascão do Cruzeiro de Belo Horizonte, juntamente com o Valdir Barbosa. Sentamos na mesa, ele me apresentou, o Valdir me apresentou para ele. É lamentável, foi muito mal assessorado, uma brincadeira. Eu, particularmente, não acredito nesse tipo de coisa do Beneci. Ele foi mal assessorado, foi uma brincadeira que ele quis fazer lá na Rede Minas. Aí a imprensa paulista repercutiu. Aí, não foi a imprensa paulista, foi a imprensa nacional, né? Todo mundo repercutiu. Deixa eu te explicar. Quando estourou o negócio,
o ênfase maior estourou na imprensa paulista, depois partiu para o Brasil todo. Eu vi entendeu? Tudo que é canal. Pois é. Mas quem começou mesmo a estourar mesmo é a imprensa paulista. Se fosse no Atlético, seria a mesma coisa. Porque a paulista, o Jorge, quer pegar tudo de Minas para jogar no Brasil inteiro, entendeu? Como se esse só fosse o Santinho. Então, eu acredito que na pessoa dele, que não há esse tipo de maldade, porém, foi certo o doutor Gilvan de afastar ele, porque não se pode existir coisa do futebol. Se eu ver meu time fazendo esse tipo de coisa, como ocorre na FIFA, né, na própria CBF, eu rasgo minha camisa e não comendo mais futebol. Agora, na justificativa do supervisor do Cruzeiro, né, ele disse o seguinte, ele disse que foi uma declaração que ele deu em tom de brincadeira. Agora, eu imagino que não se deve brincar com uma coisa tão séria, né, Jorginho? Porque ele colocou em xeque aí uma série de jogos e conquistas do Cruzeiro na década de 90, jogo, né? E em razão disso, ocasionou sobretudo o seu afastamento, e eu imagino que com coisa tão séria assim não se brinca. Bom, vamos ouvir o Jorginho na volta do intervalo, que nosso tempo já se esgotou nesse bloco. Vamos falar do Galo Mineiro da conquista aí do Atlético da Florida Cup, né? Primeira competição oficial deste ano, o torneio nos Estados Unidos, conquistado ontem pelo Atlético Mineiro com a vitória sobre o Corinthians. A gente fala de outras questões envolvendo o Galo e vou ouvir o Jorginho também sobre essa questão envolvendo o Beneci. Bom, vamos fazer o intervalo então. A última pausa no programa de hoje. Já voltamos. Tem recado também dos nossos telespectadores. Enfim, muita coisa bacana para você no Semana Esportes que dá um tempo e volta já.